Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, o caminho da coragem. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Quando o Senhor hoje falou, né? Coragem. Depois o Senhor já falou o caminho da coragem. Então, quando falando o caminho da coragem, o caminho é Jesus, a verdade, a vida. Qual é o caminho? O caminho é a gente indo para a eternidade. Ou seja, só há um caminho, é só através de Jesus, né? E como? Através da palavra. É Ele que vai nos dar vida. É Ele que nos dá vida. Ele nos dá vida, a palavra nos aviva, dá vida e nos leva a ter vida, a vida é a eternidade. E quando o Senhor hoje falou da coragem, o Senhor hoje vai... E aí, né, foi quando o Senhor me levou a ler falando dessa passagem de Gênesis, fala do início, fala da criação. E aqui o Senhor lembrando que nós somos filha, filho, amado, amada. Por quê? Deus é amor, né? E Ele está nos lembrando aqui só da nossa identidade. E quando Ele fala aqui do 40, lembra? Que tudo que o Senhor fez... criou, tem um sentido. E 40 fala do quê? Fala do teste, da aprovação. Então, hoje nós vamos ser testados e provados, né? A coragem que já está em nós só vamos praticar. Nós vamos ver que isso vai trazer vida, né? Vai falar, nossa, eu achava que eu não conseguia. Então, hoje é isso que o Senhor vai nos levar, a gente praticar. E quando fala do 9, fala do fruto do Espírito. E aí foi quando o Senhor, né, me levou a ler esse versículo aqui, falando do copeiro-chefe. O copeiro-chefe, ele acordou com um sonho. Ou seja, Deus deu um sonho para ele. Mas ele teve que fazer o quê? Praticar. Como que ele teve que falar? Ele teve que fazer algo. Ele não podia ficar só com o sonho guardado para ele. O Senhor deu um sonho para ele e para ele até sonhar. Depois viver esse sonho. O sonho que Deus deu é para gerar um sonho, para ele continuar sonhando. E o sonho faz a gente, né, falando assim do sonho, quando a gente fala, eu tenho um sonho de conseguir algo, aquilo ali traz vida, você começa a imaginar, a fazer planos, não é? E é isso que o Senhor está falando aqui. Por quê? Para isso, ele teve que fazer o quê? Acordou, teve um sonho e teve que falar. Só que aí também, aqui o Senhor nos mostra que já está tudo preparado. A gente só precisa exercer o quê? Praticar o quê? A coragem que já está em nós. Porque José já estava lá para dar interpretação para ele. Ele acordou e José fala, né? Você lê ali um pouquinho, porque que, né, estava com semblante, ou seja, José perguntou ali, José não estava dentro da cabeça dele, dentro do sonho, não. Ele teve que falar. Mas José viu ali o semblante dele e coisa, ou seja, já estava preparado para dar interpretação para ele. E quando José ali falou da interpretação para ele, ele sabia que ele ia viver algo. Ou seja, ele já começou ali, né? Eu vou trazer agora para minha fala, assim, né? Ele já deve falar, nossa, quando que eu vou sair daqui? Olha, ele já ficou ali, já sonhando, né? Porque quando o Senhor coloca algo dentro da gente, a gente já começa a sonhar. Nossa, quando será? Quando entrega uma promessa? Ai, não vejo a hora de viver isso, né? Já nos gera aquele sonho. Mas aí, o que vai fazer a gente viver? É a coragem, é a gente, cada dia, a continuar caminhando na direção do que o Senhor nos deu. E isso é o quê? É a coragem. Porque se a gente falar assim, o Senhor nos dá algo pra gente, né? Nos sonhar, viver, a gente ficar parado, vai ficar parado no lugar. Mas, o copeiro-chefe, ele já acordou já com algo pra fazer. E hoje o Senhor tá falando isso pra gente. Dá coragem. Dá coragem. Quem nos dá coragem? O caminho? Quem é o caminho? Jesus, a verdade, a vida. E ele já está. Como que ele está? Através do Espírito Santo que ele já deixou para nós. Só que qual é a nossa parte? Então, o que o Senhor hoje está falando para nós é isso que nós vamos praticar. É isso que nós vamos ser testado. E aí, por que testado? Porque vai vir medo. Porque vai vir aquilo. Será que eu consigo? Eu acho que não é para mim, não. Vai vir esse monte de coisa. Só que o Senhor já está falando. O caminho da coragem. Então, a gente pode vir até um medinho na hora, mas assim, não, o Senhor já está falando comigo, o Senhor está comigo, e eu sei que a coragem está em mim, e bora lá, né? E continuar, porque o caminho da coragem, a gente está num caminho, a gente não está parada, a gente está indo num caminho, qual é o caminho? Indo para a eternidade, para o céu. E a gente não está sozinha, a gente está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente só vai praticar o que já está dentro de nós. Nós vamos ser testados. Como nós vamos ser testados? Porque pode vir nessa, você não consegue, isso daí não é para você não.
E assim, e quando o Senhor fala, né, o caminho da coragem, o que nós vamos para nós viver, né, para a gente praticar e ver que a coragem já está em nós, que é Jesus, é pela fé. Mas sempre vai vir algo maior do que a gente acha que a gente consegue. Na nossa visão, olhando com os nossos olhos da carne, a gente vai ver, mas o Senhor já está falando o caminho da coragem. E aí é onde a gente vai exercer a nossa fé, a confiança, a dependência, que a gente fala, não, o Senhor já falou comigo hoje, o caminho da coragem, e eu estou no caminho, e o caminho é Jesus, e é Ele que é a coragem, é Ele que me faz, até porque pra gente acordar hoje, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, então assim, Ele já nos deu, já mostrou aqui pra nós, ó, bora filha, hoje você vai praticar a coragem, e aí tá fazendo o quê? Fazendo o que a gente vai praticar aqui? O fruto do Espírito. A gente vai o quê? Praticar a coragem que já está em nós. E nós vamos ver que com o Senhor tudo é possível. Entendeu? Porque o impossível é Ele que faz. E o que Ele faz? Como que Ele faz? É pela fé. A gente crê, a gente confiar e falar, não, o Senhor já está falando comigo o caminho da coragem. E é isso que o Senhor está falando hoje pra gente. Então, hoje que nós possamos saber que tudo que vai vir pra gente enfrentar, e a gente está vivendo, né, meditando na palavra, porque Jesus é a verdade é a palavra, e é o que nos dá vida. Então, a coragem que nós vamos ter que viver hoje, a gente tem que pensar, não, isso não vai me parar, isso só vai me levar a viver a vida, e vida com abundância, e ter vida. Porque se vem algo e a gente fala, não consigo, não vou fazer, não dá, mas o Senhor já está trazendo a resposta para nós. Ele vai nos levar a gente ser testado, a ser provado, vamos ter uma provinha, mas Ele já está dando a resposta. Qual é a resposta? O caminho da coragem. E vai chegar à tarde, à noite, a gente vai falar assim, nossa, eu consegui. Por que eu consegui? Porque Jesus está comigo, eu estou com Jesus, é Ele que me dá essa força, é Ele que... Mas como que você conseguiu? Ah, o Senhor que me levou. Como? Ah, eu confiei no Senhor, porque o Senhor já me acordou hoje, já está falando para nós, ó, o caminho da coragem. Né? E o maná é isso, o maná é o alimento espiritual que o Senhor nos dá todos os dias. E o que significa o maná? O que é isso? E o Senhor vai dar hoje algo para nós que nós vamos fazer talvez essa pergunta: o que é isso? Ai, será que eu consigo? Então tira o será, eu consigo. Por que eu consigo? Porque o caminho da coragem, é Ele que nos dá coragem. E a coragem já está em nós. Nós só vamos praticar o que já está em nós, porque a gente só vai ser testado e provado em algo que a gente já sabe que está em nós. Porque quando a gente está na escola, como que a gente tem a prova? Como que nós... vou te dar um testinho para ver se você aprendeu. Vamos lá, vou te dar uma prova, não é assim que o professor fala conosco? É assim que o Senhor está falando hoje pra gente, né? O caminho da coragem, nós vamos ser testados pelo Senhor, sim, e vamos ser provados. Mas sabendo que é o Senhor nos falando assim, filha, eu só vou te mostrar algo que já tem dentro de você. E quem faz isso é o Senhor. E aí nós vamos saber o quê? Quem nos deu coragem, quem é a coragem está em nós, é o Senhor, é Jesus. E Ele já nos deu, porque ele já deixou o Espírito Santo aqui para guiar conosco. Ele não vai hoje falar assim, peraí que eu vou fazer a coragem. Não, a coragem está em nós, ó, o caminho da coragem. O caminho é Jesus. E qual é o caminho que nós estamos indo? É para o céu, até porque para a gente ir para o céu, nós vamos ter que, cada dia, né, a gente tem que praticar isso, coragem, porque o que nós temos que enfrentar aqui, para a gente dizer não ao pecado, para a gente continuar no caminho, a gente tem que ser o quê? Corajoso. Porque para fazer renúncia, né? Para a gente falar, não, eu tenho que... Cada dia é um desafio que o Senhor nos dá, mas é um desafio para nos levar a ver que Ele está conosco, a ver que com Ele todas as coisas é possível. E isso é nos levando a gente cumprir qual? O propósito dEle e o plano maior, né? Que o plano dEle é o quê? É nos levar a morar com Ele no céu. Amém? Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, né? Continuará ministrando ao meu. E eu vou fazer uma oração pra gente. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer, Pai, muito obrigada por esse dia, que o Senhor já nos permitiu, Pai, acordar e poder viver, Pai, mais um dia, desfrutar, Pai, da Tua bondade, Senhor, da Tua misericórdia, Pai, mas o Senhor já está aqui, Senhor, nos orientando e dizendo o caminho da coragem, ou seja, Pai, que tudo que nós vamos viver hoje, sabemos, ó Pai, que é o Senhor que está, Senhor, nos permitindo a ser testado, mas para a gente, Senhor, ser provado sim, mas para a gente ser aprovado para isso, Senhor, para
mais um nível que o Senhor quer nos levar a gente crescer, a gente saber que a coragem já está em nós e saber, ó Pai, a nós exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança, a dependência em Ti, saber, ó Pai, que nada podemos fazer, mas o Senhor já está nos mostrando a coragem, o caminho da coragem, o caminho já está conosco, né? O caminho é quem? É o Espírito Santo que já está nos levando no caminho e a coragem já está, Pai. E como o Senhor falou com Josué, seja forte e corajoso. O Senhor falou para ele, seja forte. Ou seja, a mesma coisa o Senhor está falando para nós, que nós ser forte e corajoso, porque a coragem já está em nós, nós só precisamos ter fé e saber que tudo com o Senhor é possível sim, e que nós temos que, Pai, saber que tudo que vier hoje para tentar nos parar, trazer dúvida, ó Pai, para trazer medo, Pai, que nós temos, ó Pai, que pela fé, saber que o Senhor já está nos dizendo o caminho da coragem, que nós vamos chegar no final do dia e saber que nós vencemos, porque o Senhor é que nos está nos levando, e com o Senhor todas as coisas são possíveis, e que nós possamos, ó Pai, lembrar que nada podemos fazer sozinho, Pai, e que não deixamos o medo nos paralisar, Pai, que nós possamos, que hoje o Senhor está nos levando a ir um pouquinho a mais, a crescer, a ir para um novo nível, aí, Senhor, viver coisas novas, porque todos os dias o Senhor quer levar nós vivemos o novo, cada dia mais, Pai, e que nós possamos hoje, ó Pai, ser provado, Pai, mas, Senhor, chegar no final do dia, ser aprovados por Ti, e saber, Pai, que é o Senhor nos levando, ó Pai, a saber a força que está em nós, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o que nos dá coragem, e que sabemos que tudo isso, ó Pai, há um plano. O plano é nós estarmos morando com o Senhor na eternidade. Assim é minha oração, já te louvo, te agradeço, ó Pai, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar, dá seu like, tchau.